Olá pessoal, vamos dar início a mais uma aula. Eu deixei para vocês fazerem os exercícios 6 e 7 lá na página 422, então a gente vai corrigir agora. O número 6 fala assim: desenhe os polígonos a seguir. Então vamos desenhar esses polígonos? Na verdade vocês já desenharam, né? Vamos corrigir, ver se vocês desenharam eles certo. Um quadrado cujo perímetro é representado por 4W. Então, beleza. Então, eu sei que vai ser um quadrado, então já vou colocar o meu quadrado aqui. O perímetro não é a soma dos lados? Então, o perímetro aqui tá falando que ele é 4W. Bom, então quando eu somar esse lado, mais esse, mais esse, mais esse, tem que dar 4W. O quadrado não é tudo igual? Então, é fácil, né? Vai ser W, né? Ó, aqui vai ser W, 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 né? Porque daí quando eu somar um W, dois Ws, três Ws... 4Ws. Acabou. Muito fácil. Letra B. Um retângulo cujo perímetro é representado por 2 vezes A mais B. Então, já sei que é um retângulo, vou fazer meu retângulo aqui. Tá, se eu fizer distributiva ali, 2 vezes A, 2A. 2 vezes B, 2B. Então, eu vou ter 2As e 2Bs. Então, 2 dos meus lados vão ser A e 2 dos meus lados vão ser B. Ah, eu coloquei B aqui e A aqui. Não tem problema, pode ser, tá bom? Porque como a gente não sabe quanto mede o A e quanto mede o B, então a gente pode colocar assim. Desde que os lados paralelos sejam a mesma letrinha, os lados paralelos a mesma letrinha, tá bom? Letra C. Um retângulo cujo perímetro é representado por 2P mais 2Q. Esse é semelhante à letra B, né? Só que agora a gente vai mudar as letras para P e Q. E aqui a mesma coisa, ó. Podia também ser P aqui e Q aqui, tá? Não tem problema. Agora a letra D de dado. Um retângulo cujo perímetro é representado por 6 mais 4Ns. Esse talvez tenha sido o que vocês mais tiveram que pensar, tá? Como que é representado este retângulo? Então, ó, aqui vai medir 3 e aqui vai medir 2N e aqui 2N. Por que que vai ser isso? Vamos somar para ver, ó. P é igual 3 mais 2Ns mais 3 mais 2N. Então, o P é igual 3 mais 3, 6. 2N mais 2Ns, 4N. Tá vendo que deu? Então, a gente tem que dividir esse 6 em duas partes e esse 4N em duas partes. Por isso que ficou assim, tá bom? Podia ser o 3 aqui em cima e o 2Ns do lado, tá? Também, se você fez assim, também tá certo, ok? A letra E é um triângulo, olha só. Então, vai ser um triângulo equilátero. O que é um triângulo equilátero mesmo? Que tem todos os lados iguais. Então, se ele tem todos os lados iguais e o perímetro é 3 L's, então vai ter um L em cada lado, né, ó. 1, 2, 3 L's, tá? E o último é um triângulo isósceles. O que é um triângulo isósceles? Dois lados são iguais e um lado é diferente. Ele não mede 2A mais B? Eu não tenho 2As e só um B? Então, o A vai ser o lado igual, né? Já que eu tenho dois lados iguais, então dois lados medem A. E um lado só mede B, tá? Esse tem que ser desse jeito. Se fez de outro jeito, vai dar errado, tá? Desde que né? Às vezes você desenhou o triângulo assim, né, ó. Esses dois lados aqui são os iguais e esse o diferente, né? Daí pode ser. Então, aqui fica o B e aqui fica o A, tá? Então, ficou assim a nossa número 6. Agora, vamos corrigir a número 7. Então, vamos corrigir a número 7. Ela falava assim: simplifique as expressões a seguir, reduzindo os termos semelhantes. Então, termos semelhantes a gente viu que são aqueles que têm as partes lineares iguais. Então, olha só, aqui a parte linear é A, aqui é A, é semelhante. 7 mais 3, 10. Então, a gente soma os coeficientes e copia a parte linear. Aqui, ó, são iguais, né? Então,
2 mais 1, 3. 3 mais 5, 8. Então, vai ficar 8A. Lembra que aqui, ó, quando não tem ninguém, tem 1. Aqui, ó, x ao quadrado. Então, 3 menos 7 dá menos 4. Então, aqui vai ficar menos 4x ao quadrado. Aqui, ó, aqui a gente tem A e aqui a gente tem A. Aqui temos B e aqui temos B. Então, vamos somar esses dois, ó. 2, na verdade, subtrair, né? 2 menos 5, menos 3A. 1 mais 3, 4. E aí, repete o B. Ok? Aqui, ó, a gente tem AM, aqui a gente tem M. Não posso somar com esse, então, porque aqui tem o A junto, ó. Aqui tem o A junto, então, vamos poder somar esse com esse. 3AM mais 1AM dá 4AM. Daí, aqui eu tenho, ó, menos 7M menos 3M. Pensa, você deve menos 7, aí agora você deve 3 também. Então, deve 7, deve 3, deve 10, né? Então, menos 10M. E quem que vai sobrar aqui? O menos 5, né? Então, vai ter o menos 5 aqui também. Tá? Não coube do lado, mas aí vocês colocam do lado de vocês. Aqui, ó, antes da gente juntar os termos semelhantes, a gente tem que fazer a distributiva desse menos aqui, tá? Então, ó, vou copiar o 3A. Agora, olha só. O menos vai ficar menos 2A. Aqui, menos com menos dá mais. Então, vai ficar mais 7B. Menos com mais dá menos. Então, vai ficar menos 3. Então, como que vai ficar aqui, ó? Tem o A aqui e aqui. 3 menos 2, 1A. Então, não precisa colocar o 1A. Só coloca o A, né? Mais 7B menos 3. Ok? E aqui? Vou fazer a mesma coisa. Ó, vou ter que fazer a distributiva do menos lá. Então, vou copiar isso daqui. Vou fazer aqui embaixo, ó. 2x ao cubo menos 3x ao quadrado mais 3. Agora, vamos passar a distributiva do menos, ó. Menos x ao cubo, menos com mais, menos 4x ao quadrado, menos com menos, mais 5x. Agora, vamos juntar os termos semelhantes. Temos 2x ao cubo aqui e 2x x ao cubo aqui. Então, 2 menos 1 dá 1. Então, vai ficar somente o x ao cubo. Tem x quadrado aqui e aqui. Menos 3 menos 4, menos 7x ao quadrado. Não tem ninguém com o x aqui, né? Eu copiei certo? Copiei. Então, vai ficar só o 5x sozinho. E também só o 3 aqui, né? Porque não tem com quem ele somar. Ok? Então, corrijam aí para eu colocar a H, I, J e K. A letra H, olha só, a gente tem esse menos aqui na frente do parênteses, né? Então, a gente vai ter que fazer a distributiva do menos antes. Então, vamos fazer, ó. Aqui a gente só copia. E a gente pode tirar do parênteses também, tá? Que não tem necessidade dele aí, não. Então, vai ficar menos 7, menos com menos, mais, menos com menos, mais. Agora, a gente pode juntar os termos semelhantes. Então, quem que é semelhante aí, ó? A gente tem AB aqui e a gente tem AB aqui. 7AB mais 1AB, 8AB. A gente tem A aqui e a gente tem A aqui. Menos 5 mais 3, menos 2. Então, nós temos menos 2A. E 3 menos 7 dá menos 4. Bom, aqui a gente tem o menos aqui na frente do parênteses. Então, vamos fazer a distributiva dele. Menos com menos, mais. Menos com mais, menos. E aqui a gente tem o mais na frente. Então, ó, mais com mais, mais, né? Mais com menos, menos. Então, se vocês separarem bem,
quando a gente tem o menos na frente do parêntese, a gente muda o sinal de todo mundo que tá lá dentro. E quando a gente tem o mais na frente do parêntese, a gente permanece com o sinal de quem tá no parêntese, tá? Agora vamos juntar os termos semelhantes. Temos PQ aqui. Aqui não tem Q não, né, gente? Aqui é só P. Temos PQ aqui e temos PQ aqui. Então vamos lá? 3 menos 8 dá menos 5. Menos 5 menos 8. Eu copiei, certo? Copiei. Menos 5 menos 8 menos 13. Então aqui vai ficar menos 13 PQs. 7P ao quadrado mais 9P ao quadrado dá 16P ao quadrado. Aqui embaixo não tem que fazer distributiva, nada, só juntar os termos semelhantes. Ó, nós temos AM aqui, nós temos AM aqui. 2 mais 8, 10 AMs. Nós temos AN aqui e AN aqui. Menos 7 mais 1, menos 6 AN. E nós temos o 3 solitário ali, né? E aqui na letra K, olha só. A gente tem CD aqui e a gente tem CD aqui. Quanto que é 2 terços menos 1? Então, vamos colocar assim, ó. 2 terços de CD menos 1 CD. O que seria menos 1 CD? Bom, a gente teria que tirar o mínimo aqui para ficar 3, né? Então, ó, vamos colocar o 3 embaixo. Seria assim, ó. 2 terços menos 1, né? Porque é 2 terços de CD menos 1. Vamos tirar o mínimo disso? Olha só. Vai ficar 3, né? 3 dividido por 3 dá 1. 1 vezes 2, 2. 3 dividido por 1, 3. 3 vezes 1, 3. Então, ó, aqui continuou sendo 2 terços e ali passou a ser 3 terços, ó. Porque 3 dividido por 3 não é 1? Então, continua sendo 1, né? Então, vai ficar assim. Então, peguei esse, peguei esse. Agora, a gente tem menos 2 quintos de C mais 5 terços de C. Então, aqui, a gente vai ter que tirar o mínimo. Qual que é o mínimo de 5 e 3? É 15. Então, vai ficar assim, né? Vai ficar alguma coisa aqui, né? Vai ficar o 15C, vai ficar alguém aqui em cima, mais o 15, que é esse aqui, né? C. 15 dividido por 5, 3. 3 vezes 2, 6. 15 dividido por 3, 5. 5 vezes 5, 25. Tá, e aí quem que sobrou? Aqui, né, a gente tem 1 quinto de D que tá sozinho, né? Ok? É isso mesmo, né? Uhum. Então, agora a gente pode somar e subtrair, ó. 2 menos 3 menos 1 terço de CD. Menos 6 mais 25 dá 19. Então, a gente tem 19 sobre 15 C mais 1 quinto de D. Ok? E acabamos aí. Agora, a gente vai iniciar o módulo 30, equações do primeiro grau com uma incógnita. Então, a gente começou a ver álgebra, né? Já faz um tempinho aí que a gente tá trabalhando com álgebra. Eu já expliquei pra vocês o que é álgebra. A álgebra é quando a gente trabalha com letras, né? Então, a gente envolve ali as letras na matemática. Beleza. Só que até então, a gente vinha vendo essas letras, tava lá, né? Colocava a letra lá e a gente não sabia o valor delas, né? Agora, a gente vai dar valores a essas letras. Ou melhor, a gente vai descobrir os seus valores. Então, a gente vai ter uma equação e a gente vai descobrir qual que é o valor daquela letrinha lá. Então, por exemplo, ó, ele dá pra gente, ó, ali na página 428, embaixo do desenho, né, tá ali, x mais 1/7 de x é igual a 19. Então, quem que é esse x? Quanto que vale esse x? A gente vai aprender hoje a descobrir
o valor desses números, tá? Então agora esse número, essa letra, ela vai ter um valor numérico, tá bom? Então a gente vai descobrir quanto que ela vale. Então ali tá falando assim, ó, a equação é toda sentença matemática representada por uma igualdade, na qual aparece uma ou mais letras denominadas incógnitas. Então o que é uma equação? Então a equação, ela tem que ter um sinal de igual, então é alguma coisa igual a alguma coisa, tá? E nisso vai ter que ter números e letras, tá? Vai ter que ter pelo menos uma letra. Pode ter duas, pode ter três. Aqui a gente vai ver agora, vocês vão aprender apenas com uma letra, tá? Que a gente chama de equação do primeiro grau com uma incógnita. Tá lá no título, né? Ó, equações do primeiro grau com uma incógnita. Então a gente vai ver apenas com uma letra. Certo? Aí ele fala, né? O sinal igual, ele separa a equação em dois membros. O primeiro membro, à esquerda do sinal, e o segundo membro, à direita do sinal. O assunto desse módulo será como resolver equações desse tipo. Então, eu vou explicando conforme a gente for fazendo, tá? Então, olha só. Cálculo de números desconhecidos. No sexto ano, você resolveu vários problemas nos quais o objetivo era descobrir um número desconhecido, a partir de algumas informações dadas. Vamos retomar algumas dessas situações para iniciarmos o nosso estudo sobre equações. Então, lá na página 429, a gente vai fazer alguns exercícios ali, tá? Vamos começar com o número 1. Fala assim, ó. Pensei em um número. Somei 7 a ele. Obtive 13. Em que número que eu pensei? Qual foi o número que eu pensei que eu somei 7 e tive o 13? Então, como que eu posso descobrir? Então, vamos pensar assim, ó. Eu pensei no número, esse número aqui, que eu não sei qual que é. Tá ali no quadradinho ele. Aí, eu somei 7 com ele. E aí, eu obtive o 13. Que número que eu somo com 7 que dá 13? Bom, eu sei que 7 mais 7 é 14. Passou, né? Então, será que é o 6 mais 7? É, né? Então, se eu colocar 6... mais 7 dá 13. Então, o número que a gente descobriu foi o 6, né? O número que a gente pensa, que a pessoa pensou, não, pensei em um número, foi o 6, né? Somei com 7, deu 13. Então, o número pensado foi o 6. Vamos agora chamar esse número desconhecido de n. Escreva uma equação que traduz a situação acima. Então, no lugar... essa é a 2? É a B, né? Então, aqui foi a letra A. E aqui a letra B. Então, agora, no lugar de usar um quadradinho, a gente vai usar a letra N. Então, ó, pensei num número. Que número que é? Não sei, é o número N. Somei com 7 e obtive o 13. Então, assim, a gente escreveu uma equação, ó. Vamos agora chamar esse número de N e escreva uma equação, tá? Então, a gente escreveu essa equação. Então, lembra que ele falou pra gente que a equação, o que ela tem que ter? Ela tem que ter um sinal de igual. Quem está do lado esquerdo do sinal de igual é chamado de primeiro membro. E quem está do lado direito, que no caso é só o 13, é chamado de segundo membro, tá? Para determinar o valor de n nessa equação, você procederia da mesma forma que no item A? Então, você ia fazer da mesma forma? Você ia ficar pensando? E aí, como que você procederia? Essa resposta é uma resposta pessoal, né? Você pode pensar aí na sua casa, como que você faria para descobrir o valor de n aqui? Eu sei de um jeito que eu procederia, mas eu ainda não vou falar, tá? Senão vai estragar a brincadeira aí dos outros exercícios, tá bom? Então, na letra C, você pode escrever da forma que você quiser, tá? Como que você procederia para descobrir o valor de n, ok? Vamos fazer a número 2. Eu vou falar só mais pra frente como que eu procederia, tá? Deixa eu ver quantos exercícios tem. Tem 4? Talvez a número 3 eu fale. Número 2. Pensei em um número. Subtraí 13 e obtive 16. Que número que eu pensei? Chamando esse número desconhecido de Z, escreva uma equação que traduza a situação dada. Então, vamos pensar o seguinte, ó. Vamos chamar esse número de Z. Então, ó, pensei em um número, então vai ser o Z. Subtraí 13, então agora é menos 13, né? Obtive 16.
Que número que eu pensei? Então, essa é a equação. Aí, na letra B, fala assim, determine o valor de Z. Então, quem que é o nosso Z? Que número menos 13 dá 16? É o 16... tá, é o número menos 13 que vai dar 16. Que número será que é esse? Bom, vamos pensar num número grande, né? Será que é o 20? 20 menos 13 dá 7. Não é o 20, né? Vamos pensar no outro número. O número 30. Quanto que é 30 menos 13? 30 menos 13 dá 17. Quase deu, hein? Então, vai ser o 29, né? 29 menos 13, olha só. 9 menos 3, 6. 2 menos 1, 1. Então, 29 menos 13 dá 16. Então, o nosso Z é igual a 29. Certo? Muito bem. Agora, número 3. Deixa eu só ver uma coisinha. Tá. A número 3 fala assim. Eu vou apagar essa continha aqui, tá? Pra gente fazer aqui do lado. Paula pensou em um número, multiplicou por 3 e obteve menos 21. Em que número Paula pensou? Chamamos esse número desconhecido de P. Escreva uma equação que traduz a situação dada. Então, ó, Paula pensou no número P. Então, ó, letra A. Paula pensou no número P. Multiplicou esse número por 3 e teve menos 21. Antes da gente ir para a letra B, só quero dar uma informação para vocês. Geralmente, a gente não escreve o número depois da letra, tá? A gente escreve antes. Então, ficaria assim, ó, 3P é igual a menos 21, tá? Não está errado, mas não é usual vocês verem isso, tá? Então, geralmente, vocês veem assim, o 3 e depois o P, ok? Eu escrevi assim primeiro, porque eu fui escrevendo na ordem que tava ali, ó. Pensei no número, então número P, multipliquei por 3, tá? E depois a gente pode arrumar. Letra B, determine o valor de B, de P. Quem que é o nosso P, então? Que número vezes 3 que dá menos 21? Bom, eu sei, pensa na tábua do 3, ó. 3 vezes 1, 3. 3 vezes 2, 6. 3 vezes 3, 9. 3 vezes 4, 12. 3 vezes 5, 15. 3 vezes 6, 18. 3 vezes 7, 21. Então, 3 vezes 7, eu sei que é 21. Só que a gente não quer o 21, a gente quer quem? O menos 21. Para uma multiplicação, o número ser negativo, a gente tem que ter um positivo e um negativo. O 3 a gente já sabe que é positivo. Então, o P vai ter que ser negativo. Então, o nosso P vai ser quem? Vai ser menos 7, né? Porque daí 3 vezes menos 7, mais com menos, 3 vezes 7, 21. Então, o nosso P é menos 7. Número 4. Frederico pensou em um número, multiplicou por 2. Do resultado, subtraiu 7 e obteve 15. Em que número Frederico pensou? Então, olha só. Chamamos esse número desconhecido de G e escreva a situação. Então, ó. Frederico pensou em um número G. Multiplicou por 2. Então, vezes 2. Depois eu arrumo, tá? Colocando 2 na frente. Do resultado, então, quando ele fez isso, ele vai ter um resultado ali, né? Desse resultado, ele subtraiu 7. Então, ele tirou 7 daqui. E aí, esse resultado deu 15, né? E ele obteve o 15. Bom, vamos escrever então com o 2 na frente do G, né? Então, vai ficar assim, 2G menos 7 é igual a 15. Beleza. Tá. Letra B. Determine o valor de G. Registre o seu raciocínio. Tá, eu sei que isso daqui vai ter que dar 15, né? Alguém menos 7 vai ter que dar 15.
Quem que menos 7 dá 15? 14 menos 7 dá 7, certo? Porque 7 mais 7 é 14. Tá, mas eu quero que dê 15. Vai ter que ser um número grande, né? Um número maior que 15. 25 menos 7 dá 18. Bom, tá quase, né? Vai ter que ser um número então menor que 25. Pensa aí comigo. 22 menos 7. 22 menos 7 dá 15, não dá? Ó, 2 não tira 7, empresta, né? Ficou 12. 12 menos 7 dá 5. 1 menos 0 dá 1. Então, beleza. Então, 22 menos 7 dá 15. Então, aqui no nosso 2G, vai ter que dar 22. Então, 2 vezes alguma coisa tem que dar 22. Entenderam? 2 vezes quanto que dá 22? 2 vezes 11, não é? Então, o nosso G, ele só pode ser quem? O 11. Entenderam? Então, ó, 2 vezes 11, 22. 22 menos 7, 15. Ó lá, deu 15. Tá? Então, a gente deu valores agora para as nossas letras. Tá? Copiem aí isso daí. Lembra que eu falei pra vocês que na número 3, no número 4 eu ia explicar um jeito de fazer? Então, eu não vou. Porque eu acabei de ver aqui que vai ser na próxima aula que a gente vai ver esse jeito de fazer, tá? Então, a gente vai continuar resolvendo do jeito que nós estamos resolvendo, tá? E daí na próxima aula que a gente vai aprender alguma coisa diferente. Ok, então, exercício 1 fala assim: observe as equações apresentadas a seguir. Que valor a incógnita x pode assumir em cada uma delas? Registre o raciocínio utilizado. Então, vamos lá. 35 mais x é igual a 15. Então, 35 mais quem que dá 15? Aí você pode parar e pensar assim: ué, como que 35 mais alguma coisa vai dar 15? É impossível. 35 não é maior que 15? Sim, 35 é maior que 15. Mas e se a gente usar então um número negativo? Porque ele não falou pra gente que era pra usar só número positivo, né? Então, a gente vai usar números negativos também. O que acontece? Aí eu deixo um tapete aqui pra não fazer sujeira no chão de giz e ele fica embolando tudo. O que acontece? Quando a gente soma um número negativo, é a mesma coisa que subtrair, não é? Se eu tenho alguma coisa mais um número negativo, por exemplo assim, ó. 5 mais menos 3, então aqui eu ponho entre parênteses, né? Então, mais com menos dá menos. Então, fica o quê? Fica 5 menos 3. Não é isso? Então, somar um número negativo é a mesma coisa que subtrair. Então, pensa o seguinte. Ao invés de a gente pensar 35 mais o que dá 15, a gente pensa 35 menos o que dá 15. Então, 35 menos 20 vai dar 15, não é? Se eu pegar 35 e tirar 20, não vai dar 15? Então, no caso aqui ficaria assim, ó, 35 mais menos 20. Ó, 35 mais menos 20. E isso aqui seria 15, né? Então, ó, mais com menos dá menos. Então, ficaria assim, 35 menos 20. E isso sim é igual a 15, não é? Então, o nosso x quem que é? O nosso x é o menos 20. Não precisa colocar isso, tá? Eu coloquei só pra explicar. Então, o x é o menos 20. Certo? E aqui, ó, x menos 13 vai dar 9. Então, que número que eu vou tirar 13 que vai dar 9? Se fosse o 23, ó, 23 menos 13 dá 10. Então, tá perto, né? Então, seria o 22, né? 22 menos 13 vai dar 9. Então, aqui o x, ele é igual a 22. Aqui, 12 menos quem que dá 4? Esse é fácil, né? É 12 menos 8. Então, aqui o x é igual a 8. 3 vezes x igual a menos 18. Bom, eu falei pra vocês já que para dar negativo na multiplicação, eu tenho que ter um positivo e um negativo.
O 3 é positivo, então o meu x eu já sei que ele é negativo. 3 vezes quanto que dá 18? Pensa em tabuada do 3. 3 vezes 1, 3, 3 vezes 2, 6, 3 vezes 3, 9, 3 vezes 4, 12, 3 vezes 5, 15, 3 vezes 6, 18. Então, 3 vezes menos 6 dá menos 18. E aqui, menos 4 vezes x dá menos 36. Bom, o menos 4 já está negativo, então o x eu sei que vai ser positivo, né? Porque tem que ser um positivo e um negativo para dar negativo. Se ficar 2 negativos, aí dá positivo, né? Porque menos com menos dá mais. Então não pode ser, tá? Então vamos lá. 4 vezes quanto que dá 36? Pensa na tabuada do 4. Vai ser um número grande, né? Ó, 4 vezes 7, 28. 4 vezes 8, 32. 4 vezes 9, 36. Então vai ser o próprio 9. Aqui, algum número dividido por 7 vai dar 6. Bom, para a gente pegar um número e dividir ele por 7 e ele dar um número exato, tem que ser então um múltiplo de 7. Porque se não for um múltiplo de 7, vai dar um número com vírgula a divisão, né? Então pensa nos múltiplos de 7. 7, 14, 21, 28, 35, 42, 49 e assim sucessivamente. São os números que estão na tabuada do 7. Então vamos lá. 7 dividido por 7 dá 1. Então não é 6, né? 14 dividido por 7 dá 2. Ó, tá longe, né? Vamos pensar no 7 vezes 5, que é 35. 35 dividido por 7 dá 5. O próximo múltiplo de 7 é 42. 42 dividido por 7 dá 6. Então, o x aqui é igual a 42, porque 42 dividido por 7 dá 6. Aqui, 2 vezes x mais 10 dá 16. Então, vamos pensar no seguinte. Alguma coisa somada com 10 dá 16. Que coisa é essa que somada com 10 dá 16? É o 6, não é? O 6 mais 10, 16. Então, aqui eu vou ter que ter o 6. Mas o meu x não pode ser o 6, porque, ó, se o x for o 6, 2 vezes 6, 12, mais 10, 22. Não pode. O 2x que tem que ser 6. Então, 2 vezes quanto que dá 6? 2 vezes 3. Então, o nosso x aqui, ele é 3, olha só. 2 vezes 3, 6. 6 mais 10, 16. Tá? E a letra H? Olha só. Algum número aqui em cima, dividido por 2, vai dar 5. Que número que eu divido por 2 que dá 5? O 10. Então, 3x mais 4 tem que dar 10. Beleza. Aqui, então, olha só. Alguma coisa mais 4 dá 10. Que número mais 4 que dá 10? É o 6, não é? 6 mais 4 não dá 10? Então, o meu 3x, ele tem que ser igual ao 6, né? Então, 3 vezes quanto que dá 6? 3 vezes 2. Então, o nosso x, ele é igual a 2. Ó, 3 vezes 2, 6. 6 mais 4, 10. 10 dividido por 2, 5. Tá? Então, finalizamos aí a número 1. Pessoal, por hoje então é só, tá? Aí vocês vão lá na página 439 e vão fazer em casa o exercício número 1 e número 2, que foi praticamente o que a gente fez aqui hoje, tá? Ó, encontre o número desconhecido em cada igualdade. Então, que número que somado com 15 é igual a 16 mais 19? Primeiro soma o 16 mais 19 para descobrir que número é esse. Então, 16 mais 19 dá 35. Então, que número mais 15 dá 35? Aí você descobre. E assim você faz na letra B, C, D, E e F. E na número 2 também, ó, determine o valor de M para cada uma das equações. M menos 17 é igual a 19. Que número menos 17 que dá 19? Pensa aí. 7 vezes M igual a 105. Que número que vezes 7 vai dar 105, tá? Aí, se você não sabe de cabeça, vai tentando, vai colocando números. Ai, deu um número muito alto, então diminui, tá? Então, resolvam esses dois.